Olá, meu amigo, olá, minhas amigas, eu sou seu amigo, pastor Ivo Rodrigues. E nós estamos fazendo um apanhado dos resumos dos livros bíblicos, dos livros da Bíblia. Nós já entramos aí de Gênesis até Malaquias. Agora nós estamos no Novo Testamento, Já falamos aí sobre a página branca entre Mateus e Malaquias, entre Malaquias e Mateus. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Mateus, o Evangelho escrito por Mateus. É bom lembrar que o Novo Testamento se divide em 4 etapas. Os 4 primeiros livros da Bíblia é conhecido como biografia acerca de Jesus, sendo que os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, é conhecido como os Evangelhos sinópticos. E aí vem aí o livro de Atos, que é a história da igreja, e vem aí as 21 epístolas, que é as epístolas paulinas. Aí vem o livro de profecia, que é o livro aí de Apocalipse. E nós hoje vamos falar então de Mateus. O livro de Mateus, ele tem 28 capítulos. O livro de Mateus tem 28 capítulos. É o primeiro livro do Novo Testamento, é o 40º livro bíblico e tem 28 capítulos. O livro de Mateus tem 1071 versículos, tem 20.410 palavras, são 20.410 palavras, tem 102.050 letras, são 102.050 letras. O menor capítulo é o capítulo de número 3, com 17 versículos. O maior capítulo é o capítulo de número 26, com 75 versículos. 40% do que está escrito no livro de Mateus não tem no Evangelho de Marcos, escrito por Marcos, nem no Evangelho escrito por Lucas e nem no Evangelho escrito por João. É bom lembrar que Mateus, ele foi chamado por Jesus, conforme o capítulo 9, versículo 9, ele era cobrador de impostos, seu nome era Levi, e o Senhor chamou ele para a obra, e ele escreveu aí o livro, uma biografia acerca de Jesus. Ele escreve para os judeus, é um livro hebraico, ele escreve para os judeus, e ele coloca Jesus como Messias, e também como leão da tribo de Judá. Ele aparece na biografia aí, falando aí de diversas coisas, acontecimentos maravilhosos. Na genealogia já vê isso no capítulo de número 1, você já vê Mateus falando aí sobre a genealogia de Cristo e sobre o nascimento do Senhor Jesus. É um livro muito forte, muito interessante, que vale a pena ler e reler. É uma história muito linda, apesar que o povo estava com sede de 400 anos, cerca de 400 anos se passaram, agora vem aí acontecendo os milagres do Senhor, fazendo com que Isabel e Zacarias pudessem ter filhos, que foi João, que é o Batista, não é João Batista pelo sobrenome, João porque Batista porque batizava nas águas. E aí, milagrosamente, Isabel ficou grávida. Depois vem a história de Maria, que foi revelada pelo Senhor, que ela ficaria aí grávida, e Gabriel entregou o recado. É um livro muito forte. O capítulo 1 de Mateus narra a genealogia, o capítulo 2 narra a história de Jesus ainda criança, a matança das crianças, Jesus indo para o Egito. Capítulo 3, Jesus aparece para ser batizado por João Batista. O capítulo 4, Jesus vai para o monte orar. Ali ele fica 40 dias e 40 noites, escolhe o seu discípulo. No capítulo 5, Jesus fala das bem-aventuranças. O capítulo 6, Jesus fala de diversos assuntos. Capítulo 7, Jesus fala sobre pedir e dar-se-vos-á, aquele que pede recebe. E o capítulo 7 também traz uma advertência, que Jesus fala também que muitos vêm como ovelha, mas por trás são lobos enganadores, que naquele dia dirão: Senhor, profetizei em teu nome, falei em língua, mas apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. O capítulo 8, a história do samaritano, a história daquele centurião que foi até Jesus à busca de um milagre. Também a história do mar, que Jesus acalma o vento e acalma a tempestade que vem sobre o mar. Capítulo 9, nós vemos aí a história de Mateus, que é chamado por Jesus. Capítulo 10, nós vemos aí os acontecimentos muito fortes, onde relata vários acontecimentos ali no capítulo número 10, que é bom relembrar com atenção, acontecimentos que aconteceram ali, que moveram os sentimentos e os corações de muitas pessoas que foram tocadas por Jesus. Capítulo 11 fala aí, Jesus dizendo, um versículo muito conhecido, capítulo 11, versículo 28 ao 30, ocultasse essas coisas aos pequeninos, mas revelasse aos
ocultar essas coisas aos grandes, bem melhor, mas revelaste aos pequeninos. Então vinde a mim, todos estás cansados, oprimidos, sobrecarregados, e etc. De certo que no capítulo 1 até o capítulo 18 fala de diversos assuntos. Capítulo 19 e o capítulo 20 até o 28 fala aí já da organização do reino sobre o céu, a sua vinda, as 10 virgens, o servo fiel e etc. É um livro muito importante que vale a pena ler. E o livro de Mateus, ele apresenta Jesus na figura do leão. Por isso Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá, por ter vindo lá da linhagem de Abraão, da linhagem de Judá. É muito lindo, vale a pena você ler quantas vezes você puder. Este é o primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, que está aí contando a biografia sobre Jesus. Um abraço a todos, que Deus abençoe e vamos para o próximo livro.